Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar a apostila para vocês, uma apostila que eu criei de questões de modalidade certo ou errado, para você treinar bastante aí para as provas dos Correios, né? Para o concurso aí dos Correios, já que nós sabemos que a modalidade dessa prova será certo ou errado e tem uma grande chance aí de ser a banca CESP-CEBRASP, tá? Mas essa apostila, ela foi feita aí de provas anteriores, né? Provas que já foram aplicadas, inclusive pela banca CESP, mas tem outras bancas aqui também, tá? Então, é uma apostila aí com 50 questões, nessa modalidade de certo ou errado, e focada em português. Então, um excelente material aí para você treinar, tá? E esse material tá com preço bem baratinho aí para te ajudar mesmo, tá? É um preço bem em conta. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link embaixo do vídeo, tá bom? Mas vamos resolver algumas questões aí dessa apostila. Vamos lá. Então, a apostila, gente, para vocês verem um pouquinho, ó, tem o texto e aí tem as questões, né? Muita questão de interpretação, compreensão e também de gramática. Todas elas são nessa modalidade aí de certo ou errado. E aqui eu separei algumas questões na apostila para a gente fazer juntos. Então, vamos lá, vamos começar. O texto é esse daqui, deixa eu dar um zoom para ficar melhor. Então, vamos começar a ler esse texto para a gente fazer as questões. Então, vamos lá. Aprimorar a saúde mental e física, prevenir doenças, ajudar a suportar o estresse, lidar com os sentimentos de impotência e racionalizar os fracassos de modo mais positivo e produtivo. São essas as promessas de um amplo leque de técnicas que, baseadas na ciência, podem adequar-se à necessidade ou às circunstâncias de qualquer um. Algumas visam alterar os estilos cognitivos e emocionais, ou seja, como racionalizar as causas de sucesso e fracassos. Outras se concentram em repetir chavões de autoafirmação. Há ainda técnicas voltadas para treinar a esperança, pensamento orientado por objetivo, em que as pessoas recebem que podem produzir itinerários para metas desejadas e motivação necessária para segui-los. Praticar a gratidão e o perdão ou cultivar o otimismo é uma diferença individual variável que reflete em que à medida que as pessoas mantêm expectativas favoráveis sobre o futuro. Em síntese, todos esses métodos compartilham alguns atributos. De um lado, são feitos sob medida, para um consumo rápido. De outro, dizem proporcionar retornos rápidos e mensuráveis em troca de pouco investimento e esforço. Gente, então, a banca trouxe aí um texto e agora as questões sobre aí esse texto para a gente fazer questões aí de interpretação, compreensão e gramática. Então, vamos começar. Lembrando que esse material é da apostila. Questão 23. Considerando as ideias, as propriedades linguísticas do texto precedente, julguem os itens que seguem. Algumas visam alterar estilos cognitivos e emocionais no segundo período, a ausência da preposição a. Então, vamos colocar aqui, ó, a ausência da preposição a para introduzir o complemento da forma verbal, visam, justifica-se pelo fato de que nesse trecho o verbo visar está empregado com acepção de validar. Gente, então vamos ver se o verbo se ele está com esse sentido, tá? Vamos lá no segundo período. Vamos olhar lá no segundo, primeiro período, segundo. Então, ó, algumas visam alterar os estilos cognitivos e emocionais. Ou seja, alguns pretendem alterar os estilos, né? Ter em vista em alterar os estilos cognitivos. Não está falando de validação, está falando que eles visam isso, que eles pretendem alterar, eles querem alterar esses estilos cognitivos, tá? Então, gente, quando o verbo visam
ele está no sentido de pretender, de ter em vista, né, de fazer alguma, ele pretende algo, né? Então, visa, precisa, né? E pede a preposição a. Então, visa a algo, tá? Então, nesse sentido, o verbo visa, quando ele está nesse sentido de pretender, de ter em vista, precisa aí ter a preposição a. Então, por isso que a 23 está errada. Então, aí a 23 está errada. Deixa eu ver se eu consigo pintar aqui. Então, 23 errada. Questão errada aí, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. 24. O verbo aprimorar no primeiro período poderia ser substituído por aperfeiçoar, sem alteração da correção gramatical e dos sentidos do texto. Então, vamos ver lá no primeiro período. Aprimorar a saúde mental e física, prevenir doenças, ajudar a suportar o estresse. Gente, aprimorar está no sentido aqui de aperfeiçoar, de lapidar, né? Então, se a gente fazer essa modificação, não vai ter nenhuma aí, não vai prejudicar aí a gramática, tá? Então, nesse contexto aí, pode ser substituído. Então, a opção aqui da 24 está certo. Vamos para a nossa próxima questão. 25. Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das ideias, né, o sentido aí das ideias do texto, caso fossem suprimidos, né? O que que é suprimidos? Caso fossem retirados do primeiro período concomitantemente os dois pontos empregados após produtivo e o vocábulo essas. Então, aqui está falando se a gente retirar concomitantemente, como assim? Se a gente retirar o emprego aí dos dois pontos, empregado após produtivos e o vocábulo é, será que vai ter alguma, vai prejudicar? Né? Será que vai ser mantida aí a correção gramatical? Então, vamos dar uma olhadinha aí. Vamos lá, né? Aqui é no 10 do texto, vamos ver onde que tá. Falou aqui, deixa eu ver o primeiro período, vamos lá. No primeiro período, aqui, ó. Então, vamos ler primeiro. Aprimorar a saúde mental e física, prevenir doenças, ajudar a suportar o estresse, lidar com sentimentos de potência e racionalizar fracassos de modo mais positivo e produtivo. São essas as promessas de um amplo leque. Então, aqui nós tiraríamos essas e tiraríamos aqui os dois pontos. Os dois pontos, gente, tem sentido aí de dar ênfase, né, a uma fala aqui, ó, que veio o seguinte. Então, assim, reforçar, né, algo. Então, se tirar, não vai ter problema, ó, de modo mais positivo e produtivo, são as promessas de um amplo leque de técnicas. Se tirar o essas também não vai perder o sentido aí, a coerência, tá? Essas o quê, né? Então, mais positivo e produtivo. São essas as promessas de um amplo leque de técnicas, né? O que que são essas promessas, né? Então, não vai tirar aí o sentido do texto. Então, a questão aí, 25, está correta, porque não tira o sentido. Então, ó, vamos voltar lá para ver se ficou claro, ó. Se a gente ler aqui, ó, fracassos de modo mais positivo e produtivo são as promessas de um amplo leque de técnicas que, baseadas na ciência, pode adequar-se à necessidade ou circunstâncias de qualquer um. Então, não tira a coerência, e nem vai prejudicar aí o texto, tá, pessoal? A gramática. Então, por isso que a questão está correta, se a gente retirar. Vamos para 26.
Estariam preservados a correção e os sentidos do texto se o segundo período fosse reescrito da seguinte forma: algumas visam alterar os estilos cognitivos e emocionais, ou seja, como racionalizar as causas de sucessos e fracassos. Outras se concentram em repetir chavões. Olhando aqui, me parece que não tira o sentido, é basicamente isso que a gente viu lá no segundo período, mas vamos dar uma olhadinha de novo, vamos lá ver o segundo período. Então, como a gente sabe que é o segundo período, por causa do parágrafo, ó, não começa aqui, aí tem um ponto final aqui, então o segundo parágrafo é esse, que é o segundo período, tá? Então, ó, algumas visam alterar os estilos cognitivos e emocionais, ou seja, como racionalizar as causas de sucesso e fracassos. Outras se concentram em repetir chavões de autoafirmação. Então, basicamente o que falou aqui, né? Ó, alguns visam, então, ó, estariam preservados a correção e o sentido do texto se o segundo período fosse reescrito da seguinte forma. Alguns visam alterar os estilos cognitivos e emocionais, ou seja, como racionalizar as causas de sucesso e fracasso, e outros se concentram em repetir chavões de autoafirmação. Exatamente, então não tirou aí o sentido, tá? Então tá correto, certo. Vamos para a próxima questão, 27. A principal ideia do texto é de que a felicidade ela é inata ao ser humano. Gente, inata. A principal ideia do texto é falar que a felicidade é inata, o ser humano já nasce feliz. Não, né, gente? Não é isso que o texto está falando, não. Ele não fala que nasce feliz. Aqui mesmo, ó, tá falando aqui da prevenção de doenças, que alguns visam alterar os estilos cognitivos e emocionais, racionalizar causas de sucesso e fracassos, né? Não fala aí de que a pessoa já nasce feliz, né? Que não tem isso no texto, então foge muito isso aí do texto. A questão aí está errada. Pergunta errada, né? De acordo com o texto, as técnicas mencionadas têm fundamento científico. Tem fundamento científico? Tem, né? Lá no texto ele fala dos estudos. Estudos, gente. Opa, deixa eu voltar aqui. Tem fundamento científico, vamos lá procurar. Está correto, baseado na ciência, ele fala, né? Vamos ver onde que está aqui. Eu lembro que a gente leu essa parte. Deixa eu só ver onde que tá, ó. Aqui, ó. São essas as promessas de um amplo leque de técnicas que, baseadas em ciências, tá? Então, exatamente isso, teve os estudos, então tem fundamento científico. E vamos para a próxima pergunta, 29. Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto caso a forma verbal A fosse substituída por existe. Gente, esse verbo aqui, ó, as bancas adoram, né? Por quê? Se tem que estar gravado isso já na sua cabeça, né? Que aqui o verbo gente, no sentido de existir, ele não flexiona, ou seja, ele não vai para o plural, tá? Vamos olhar lá o período. Por que eu tô falando isso? Porque eu já sei que lá a gente teria que flexionar o verbo. Vamos ler lá no terceiro período. Ó, aqui o A, tá vendo ele aqui? Há ainda técnicas voltadas para treinar a esperança, ou seja, existem ainda técnicas. Então, ele está no sentido de existir. A gente não modifica, tá? Então, porque se tivesse que trocar para o existe, existem o quê? Técnicas. Então, existem técnicas, a gente não pode flexionar. Então, esse A aqui no sentido de existir, ele tem que ficar no singular, ou seja, ele não vai para o plural, tá? Então, não pode substituir por existe, porque o existe, se o A está no sentido aqui de existir, tem que ficar
no singular, não podemos flexionar para o plural. Então, estaria errado se a gente alterasse para existe, tá? Por isso. Então, questão errada. E a nossa última questão 30, vamos lá. O texto ele é exclusivamente, olha só, exclusivamente descritivo. Gente, o texto ele não é exclusivamente descritivo, né? Quando você coloca aí, quando você, o que que é descritivo? Quando você traz alguma característica de algo ou de alguma coisa, né? Tem isso? Tem. Mas o texto também traz argumentos, ele também é argumentativo. Existe lá a opinião do autor, né? Existe a tese ali do autor, então ele não é exclusivamente descritivo, por isso está errado. Então vamos assinalar aqui. Então, espero que você tenha gostado. Essa é a apostila aí de questões, ó, deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Aí aqui no final existe aqui o gabarito. Deixa eu voltar aqui, ó, tem um gabarito. E aqui é um acompanhamento aí do resultado para você colocar seus acertos, né? A quantidade, o percentual. E aqui algumas perguntas, né? Se você errou a questão, como você pode estudar estrategicamente através dos erros das questões aí para você fazer um bom estudo, criar o seu material. Então, ficou bem legal essa apostila para você praticar aí por questões, fazer um bom estudo e vou trazer muito conteúdo aí, viu, pessoal? Obrigada, tchau, tchau.